Olá, chegue mais! Estamos começando o nosso episódio dos Los Pandas, o episódio de estreia. Tá preparado, Rô? Chute inicial no episódio do Los Pandas. Muito bem, adorei a referência, porque justamente é um jogo de futebol. Agora, eu sei que você foi lá a fundo buscar um jogo lá atrás. Faz um tempinho, hein? É, você pode falar assim... Eu era um menino ainda, um menino. Era uma criança, né? Criança, um bebezinho. E você pode dar alguma dica aqui pra gente adivinhar que jogo era esse? O ano é o ano de 1991. Meu Deus, faz tempo. Faz tempo. Faz O campeonato é um campeonato amado por todos, disputado por muitos. Campeonato Brasileiro de 1991. Olha, maravilha, já no Brasileirão. Agora o jogo, eu não vou falar. Eu quero que você acerte, pequenina Beatriz. Eu vou falar que é o São Paulo, né? Um dos times. Por quê? Porque você é São Paulino. Eu sou São Paulino, mas não sou São Paulino. Não é São Paulino? Desculpa, perdão. Não foi um jogo de São Paulo, até porque minha família não tem São Paulino, você acredita? Como é que você sai um São Paulino numa família sem São Paulinos? Evolução da espécie, eu diria. Cuidado, hein? O pessoal Cuidado. pode ficar bravo com isso aí. Brincadeira. Mas é verdade, meus pais não são São Paulinos, meus tios, meus avós. Fui o primeiro São Paulino da família. Acho que único por enquanto, mas logo mais virão. A ovelha negra nesse sentido. Mais ou menos isso. Mas não foi de São Paulo. Então, é uma Caramba. dica, né? Sou do estado de São Paulo, não é o São Paulo. Vou dar uma dica mais forte agora, que é Diga. pra você matar. Fala. Minha mãe é corintiana e meu pai é palmeirense. Que jogo eu fui? Ah, do pai, né? Palmeiras. 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 Acertado. Pai, porque hoje em dia não, né? Porque se eu tivesse um filho, eu levaria já. Mas, em geral, na década de 90, eram mais os pais que Os pais levavam ao levavam. estádio, né? Exato. Fui com meu pai, meu tio, meus primos num jogo do Palmeiras. Mas não foi contra um rival. Contra quem foi, Beatriz? Time menor, eu digo. É difícil. Se esse podcast for pra fora, pra outras regiões e tudo mais, eu não falaria que é um time menor. É um time grande de outro estado. Que difícil tá isso. Preciso de mais dica, tem muitos estados. É um time do Nordeste. Esporte. Não, errou inclusive o estado. Errei o estado também. Bahia. Acertou o estado, mas não a equipe. Então, Vitória. Vitória da Bahia, isso aí, Beatriz. Palmeiras e Vitória, 1991 ano. E o placar foi, no mínimo, foi um jogo de muitos gols, eu diria. Muitos gols. Foi um jogo interessante. Quanto você acha que foi? 3-2, muitos gols. O Interessante. Palmeiras? Acho que o Palmeiras ganhou, não? Não, foi empate. 2-2. Tá. O jogo é emocionante, eu diria. Foi emocionante. Pô, primeira vez no estádio, 4 gols. Foi um jogo muito válido Teve para a primeira sorte, vez. né? Você não tava torcendo também? Não tava torcendo, tava perdido. Aí começam as curiosidades, né? Cheguei no estádio, entrei, não estava lotado, era noite, eu lembro que era noite, era um jogo da noite. Não estava lotado, entrei, sentei na arquibancada com meus pais, meus primos, começamos a comer um amendoim, lembro? Comer um Olha, amendoim. delícia. O pai tem que tentar conquistar a criança pelo apetite, entendeu? Eu acho que começou assim, tentou com amendoim, sorvete, essas coisas. Claro, foi comprando. Foi tentando comprar pra ver se conseguia ganhar o meu coraçãozinho palmeirense, mas Alviverde. claramente não aconteceu. E aí começou o jogo, embaixo e tal, 2-2. E o mais incrível aconteceu. Quando saiu o primeiro gol do Palmeiras, que foi o primeiro gol do jogo, na verdade, né? A torcida pulou, gritou, cantou, não sei o quê. E eu, naquele momento, fiquei meio atônito, não sabia o que tinha que fazer. Não estava claro pra mim o que acontecia na arquibancada, né? Você ouvia muito jogo em rádio e tudo mais, mas, pô, aquela festa, aquele povo pulando, aquela coisa, foi... Parece normal, né? Hoje em dia é tão normal, mas naquele momento, pra mim, foi curioso, assim. Eu não tinha vivenciado uma experiência parecida com isso. Então foi marcante o primeiro gol dentro de um estádio de futebol. Que legal, boa experiência, sim. Pena que não foi de São Paulo, né? Podia ser. Podia ser de São Paulo. Mas você lembra até hoje, tanto Lembro tempo até depois. hoje. Lembro da experiência, assim. Fiquei meio perdido, todo mundo pulando, eu olhando, falei, o que esses caras estão fazendo? Não era meu time, inclusive. Só que meus primos, meu tio, tudo era palmeirense, né? Então eles estavam realmente contentes. Estavam comemorando de verdade. Comemorando de verdade. Acho que ali seu pai matou que nem com amendoim e sorvete ele conseguiu te comprar. Eu acho que não ia rolar. Mas sabe o que era o problema do meu pai, né? Acho que no fundo, o medo dele era que eu virasse corintiano. Porque sua mãe é, né? Minha mãe é, alguns familiares são, então acho que ele queria ir pro Palmeiras. Não foi pro Palmeiras, melhor o São Paulo do que o Corinthians. Tá, entendeu? entendi. Tá. Mas foi assim, mas foi um jogo interessante. Foi 2-2, jogo de reviravoltas. E vamos entrar um pouquinho no campeonato para uma curiosidade. Diga. Quem foi o campeão brasileiro de 91? Aí você me pega, hein? É, assim que é o objetivo. Eu não tenho essa memória tão boa assim. Precisaria dar um Você Google deveria aqui. saber. Deveria.
São Paulo, vou chutar então. Por que esse chute? Por quê? Porque eu deveria saber, sou São Paulina, deve ser por Já isso. tá se entregando também, exatamente. São Paulo em cima. E curioso, sabe quem fez a final com o São Paulo? Quem? Bragantino. Curioso, né? Bragantino hoje em dia tá voltando com o Red Bull, mas passou muitos anos no anonimato, né? Sim, verdade. E engraçado, né? Você acredita que quem foi um dos rebaixados naquele ano? O time grande também, pelo visto. Não, é curiosidade, inclusive. Não sei, então. Vitória da Bahia. O time que veio ao Palestra Itália Empatou se com o Palmeiras. empatou com o Palmeiras, conseguiu a façanha de cair naquele ano, junto com o Grêmio, mas caiu naquele ano. E o Palmeiras acabou em 6º lugar no campeonato e não se classificou para a fase final, né? Porque não sei se você sabe, Beatriz, mas naqueles anos o modelo do campeonato era diferente de hoje em dia. Não era pontos corridos. Não era pontos corridos, você tinha uma primeira fase mais longa, depois fazia uma fase final. O Palmeiras entrando em 6º lugar não se classificou. Também muito por causa desse empate contra um rebaixado, né? Empatar contra um rebaixado em casa prejudica bastante a campanha, né? E o Palmeiras naquela época tinha alguns jogadores conhecidos. Eu acredito que você conhece algum daqueles jogadores, viu? Vamos ver. Vamos ver. Veloso. Sim. Sim? Sim. Galeano. Também. Jorginho. Aham. Odair. Eu conheço o Aldair, serve? Não serve, é Odair. Não, então não. Esse E eu não Careca, sei. Careca? O Careca sim. Não é esse Careca. Não é o Careca? Vamos ver, que Careca que você tá O pensando? Careca é o que eu joguei com ele um dia. Não sei, você vai falar isso pro povo? Vou falar. Ai, olha eu dando spoiler, mais pra Então. frente, né? Não, mas não é esse Careca. Não é esse Então, Careca. só pra passar um pouco, pessoal, o Careca não é o Careca do Guarani e do São Paulo. Que é isso que eu tô falando. Isso. O Careca aqui foi do Guarani também, mas ele foi no Palmeiras, foi jogar na Itália, teve pouquíssima participação na seleção brasileira, mas é esse Careca, Careca Tá. Bianchese, Tá. tá? Então não foi o que você jogou. Tá bom, tudo bem. Mas tudo bem. O Mas eu Careca conhecia bastante até, vai. conheceu bastante, foi bem então. Então os jogadores do Palmeiras são mais ou menos esses, e o interessante desse jogo é que, de novo, né? Sabe aquele esquema do papai, né? Amendoim, Sorvete. sorvetinho, refrigerante. Gostei, seu pai podia ter me levado também. Aquele esquema no final, o que ele tentou fazer? No final do jogo, a gente foi tentar encontrar os jogadores. Tá. Então, num dos cantos do palestra, numa das saídas dos palestras, os jogadores saíam, alguns saíam de ônibus, alguns de carros próprios, alguns inclusive saíam naquela época a pé. Caminhando legal. mesmo. Imagina se hoje saem a pé. Bem difícil. Mas eu vou te falar que pouco tempo eu vi jogadores saindo a pé. É mesmo? Mas fica para Fica para um próximo. Ai, meu Deus, quantos? Fica para um outro momento. Os jogadores saíam tal, e meu pai, acho que naquela época também, primeira experiência, toda a dinâmica, falou assim, vamos lá ver, ter algum tipo de contato com os jogadores, tentando trazer o meu coraçãozinho para ser alviverde. Impossível. Não deu certo. Mas tudo bem, mas chegamos e tive a oportunidade de conversar, não posso falar conversar porque eu tinha 6 anos, 7 anos, né? Então, mas pelo menos ter algum tipo de contato com muitos desses jogadores. Os principais que eu falei com você, Veloso, o Galeano eu lembro bastante, o Careca eu lembro bastante, o Jorginho eu lembro na saída também. Então, alguns desses jogadores acabou tendo algum tipo de contato, né? Meu tio, meu pai um pouco mais, conversaram um pouco mais com eles na medida do possível. E meus primos eram menores, né? E a gente ficou lá fazendo aquela festinha lá, aquela festa. E outra curiosidade para não perder o ensejo, Beatriz. Diga lá. Careca, não o seu Careca que você jogou, o outro Careca também eu tive um outro momento que eu tive oportunidade de conversar com esse Careca. Sabe Sério? quando? Você acredita que esse Careca Bianchese comprou uma casa da minha avó? Mentira. Verdade. Que mundo pequeno. Minha avó Como tinha, assim? Minha avó tinha uma casa no Guarujá, faz tempo também, por aí, anos 90. E ele acabou comprando a casa da minha avó. Ela tava Aí foi lá vendendo, assinar contrato, foi tudo. assinar contrato. Eu tenho uma camiseta de criança até hoje assinada pelo Careca. Sério? Que legal. Que ele foi lá, comprou a casa no Guarujá e acho que ele já tava, se eu não me engano, ou ele tava jogando no México ou na Itália já, ele veio só pra assinar o contrato. Não sei se tinha procuração na época, como funcionava a dinâmica, mas ele veio assinar o contrato, pagar, sei lá o que ele fez. Mas tive outra oportunidade, tenho um autógrafo, não tenho foto, mas tenho um autógrafo dele registrado. Que legal. Mais curiosidade? Opa. Careca ficou marcado por quê? Não sabe. Não sei, não conhecia nem esse Careca, né? Pô, verdade. Não daria pra saber. Careca foi um jogador. Ele teve pouquíssimas aparições na seleção brasileira, mas ele fez parte da Copa América de 91, se não me engano, no mesmo ano. Ele tava bem no Palmeiras. Apesar de do 6º lugar, ele tava bem no Palmeiras. E ele era reserva, né? Lógico, tinha outros jogadores melhores. Caso se ele tivesse tanto sucesso na seleção, você conheceria e você lembraria. Sim. Mas ele entrou num jogo contra a Argentina.
E você não vai acreditar o que ele fez. E o que ele fez? Careca, centroavante, goleador no primeiro minuto que ele entrou no jogo que ele fez. Um gol, né? Você acha que foi um gol? Não deve ser pela sua cara, mas deveria, né? Agrediu um argentino e foi expulso. Mentira. Praticamente não pegou na bola. Mentira. Foi expulso contra a Argentina. Mas aposto que a torcida gostou. Ai, que horror. É isso que eu ia falar. Assim, não vou dizer que um argentino mereça. Lógico que não, ninguém merece. Mas ele chegou, agrediu o companheiro de profissão argentino e foi expulso. Praticamente não pegou na bola. E foi o fato mais marcante dele na seleção brasileira. Caramba, que pena, né? Manchou. Manchou um pouquinho a pequena passagem. Depois, como eu falei, jogou na Itália, no México, em outros partidos, mas não voltou. Acho que deve ter aposentado com uns 30 e poucos anos. Teve bastante lesão também. Bom. E aposentou com 30 e poucos anos. Mas você tem essa camisa. Aliás, temos que procurar essa camisa, então, Temos resgatar. que procurar. Quem sabe a gente consegue postar uma foto. Isso, pode ser. Minha mãe deve ter essa camiseta. Né? Vamos caçá-la. Maravilha, adorei as histórias. Muito bom. Pro primeiro jogo ainda, já viu coisa. os jogadores, assim, de pertinho, falou com eles, né, de certa forma. Primeira experiência, jogo, muitos gols, placar emocionante, um rebaixado, jogadores na saída, conhecer um jogador depois numa outra ocasião. Não deixa de ser um bastidor, uma diferença de um jogo comum ou de uma situação normal de futebol. Às vezes a pessoa também estava lá, né? Isso que eu acho que é legal. Quem sabe, Se por acaso você estivesse... Opa! Se por acaso você tiver estado, né? Olha que tempo difícil esse. Eu não saberia falar. Nesse jogo, conta pra gente, né? Conta pra gente. Você seria uma testemunha ocular. Ocular desse jogo, dessa partida, desse embate 2-2 entre Palmeiras e Vitória em 91. Aqui é isso. Então a gente vai falar do jogo, mas também vai falar de algumas curiosidades e de coisas que a gente viveu. Bom, nesse caso eu não vivi só o Rô, mas em alguns próximos mais pra frente, bem mais pra frente, eu vou comentar também da minha vivência. E aí, muitos fomos juntos, mas até pra pessoa ajudar a pessoa, foi no dia 15/4/91, Palmeiras e Vitória 2-2, Campeonato Brasileiro, Palestra Itália. Palestra Itália. Conte pra nós se você esteve nesse embate. Nossa, gostei dessas pausas dramáticas. Eu gosto de pausar pra deixar bem claro o que estou dizendo. Explicadinho. Nos mínimos detalhes. Maravilha, então. Esse foi o nosso primeiro episódio de estreia. E a gente tá te esperando no próximo. É isso aí, foi dada a largada. Vamos aos próximos. Beijo. Valeu!